só tenho uma única dúvida de tudo que está acontecendo, e não é sobre o ministro. A minha dúvida é quando veremos uma busca e apreensão na Globo. Eu acho que o ministro tem diante de si a oportunidade para conquistar o Brasil de vez agora e é dar fim na Rede Globo. A Malu Gaspar jamais publicaria isso daqui sem amplo amparo jurídico da Globo e da família Arinho. Então, ela não pode ser punida, né, pelo interesse aí de quem paga o salário dela. Dom Pedro III procurou Galípolo para pedir pelo Master junto ao Banco Central. Tá ali, o super-ministro, o herói brasileiro, procurou o Galípolo, que é presidente do Banco Central, pelo menos 4 vezes. 4 vezes, gente. Para fazer pressão em favor do Banco Master. Ao menos 3 contatos foram por telefone. Mas pelo menos uma vez, Dom Pedro III se encontrou presencialmente com Galípolo para conversar sobre os problemas do banco de Daniel Vorcaro. Imagina, 4 vezes. Assim, não foi nem ano, não foi assim, foi um encontro, aí a gente acabou se batendo. 4 vezes. 4. Pergunta, depois se pergunta de novo, né? Fica meio insistente, né? Fica até meio chato isso daí, cara, chato. Os relatos sobre as conversas foram feitos à equipe do blog por 6 fontes diferentes nas últimas 3 semanas. Uma delas ouviu do próprio ministro sobre o encontro com Galípolo e as outras 5 souberam dos contatos por integrantes do Banco Central. Na versão desses integrantes, Dom Pedro III fez pelo menos 3 ligações para saber do andamento da operação de venda para o BRB e em julho deste ano pediu para que o Galípolo fosse ao seu encontro. Pediu, né? Ele não mandou. Galípolo, chega aí. Imagina falar não. Fala não aí pra ver. Nessa conversa, de acordo com o que o próprio ministro contou ao interlocutor, ele disse que gostava de Vorcaro, eu também gosto, ministro. E repetindo o argumento que o banqueiro usava muito, afirmou que o Master era combatido por estar tomando espaço dos grandes bancos. Eu gosto do Vorcaro também, viu? Ele é um cara bonito, né? Aquele cabelinho de Stock Car. Se eu tivesse cabelo liso, não ia ter um cabelo igual ao do Vorcaro. Pediu ainda que o Banco Central aprovasse o negócio com o BRB. Pô, aprova aí, pô. É de boa. Cabelinho Stock Car. Que tinha sido anunciado em março, mas estava pendente de autorização da autarquia. Naquele momento, já se sabia em Brasília que havia um racha entre diretores do Banco Central sobre decretar ou não a intervenção no Master. Galípolo então respondeu do Pedro III que os técnicos do Banco Central tinham descoberto as fraudes no repasse de 12,2 bilhões de reais em créditos do Master para o BRB. Diante da informação, segundo os relatos, o ministro teria reconhecido que se a fraude ficasse comprovada, o negócio não teria mesmo, como ser aprovado. Em 18 de novembro, enquanto a PF prendia Vorcaro e outros executivos acusados de envolvimento com as fraudes, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Master. Procurados, nem Dom Pedro III, nem Galípolo quiseram comentar. Galípolo tá sem voz. Aí, coloquei em sequência, né? Alguns falaram em vídeo, mas a maior parte foram notas escritas, e algumas dessas notas valem algumas análises. Começando, né? Com o Caio Junqueira, nosso radical de centro. Esse aqui foi um dos mais de boa, porque ele só levanta reflexões e questionamentos. O Vinícius até coloca, na análise do Caio sobre a possível atuação de advocacia administrativa e o seu silêncio perante as acusações. A atuação de ministros do Supremo Tribunal Federal fora dos autos passou a ser acompanhada com mais atenção nos últimos anos pelo debate público. Discussões sobre a presença de magistrados em eventos privados e encontros festivos com advogados que atuam na corte ampliaram o escrutínio sobre limites institucionais, éticos e principalmente sobre, pelo menos, parecer imparcial. Uma revelação hoje do jornal o Globo amplia esse horizonte porque pela primeira vez aparece, ainda no campo das alegações, uma suspeita de possível advocacia administrativa envolvendo o ministro Alexandre de Moraes. Esse crime é definido no Código Penal como patrocinar interesse privado perante a administração pública, valendo-se da condição de agente público. Segundo a reportagem, Moraes teria atuado junto ao Banco Central em favor do Banco Master, que contratou o escritório de advocacia da sua esposa. Até o momento, o ministro não se manifestou, o que torna mais grave ainda o episódio. A ausência de posicionamento não implica por si só irregularidade, mas reforça o debate sobre transparência, conflitos de interesse e os limites da atuação de integrantes do Supremo. E expõe um problema, esse sim antigo na corte, que fala muito quando é melhor silenciar e que silencia quando deveria ser obrigado a falar. Por que ele tinha que ser obrigado a falar? O que ele fez de errado? Não fez nada. Eu acho aí que... A gente vai chegar na parte aí que os parlamentares já começaram a se mover, mas eu acho que o pedido dos parlamentares não devia ser em relação ao ministro falar não. Devia ser aí, uma lista extensa desses jornalistas antidemocráticos e um pedido formal para enquadrá-los sob a Lei de Segurança Nacional, né? Porque é um claro ataque às instituições. É hora de dar uma pirraçadinha, né? Aí essa daqui já começa engraçada. Porque, gente, você vê... Imagina. Se aconteceu exatamente como a Malu Gaspar falou. E aí? Fica por isso mesmo?
Existe algum tipo de punição? O que precisa ser feito para uma pessoa que ocupa um cargo público sofrer algum tipo de punição? Alguma, não sei qual. Mas alguma assim. Só pra... Não, cara, tu uma suspensão que seja de 2 dias. Foi suspenso. Ah, sabe? Alguma coisa. O que precisa ser feito? Mas aí vem a turma do Estadão. O Estadão, inclusive, não postou um editorial sobre o assunto hoje, né? Deve vir amanhã. Denúncia sobre gestões de Dom Pedro III junto ao Banco Central em prol do Master reforça a urgência de código de conduta. Sim, se tem um código de conduta, o cara não ia fazer isso? Só porque tá no código de conduta? Será mesmo que, sei lá, o código da magistratura, ou sei lá, práticas básicas de etiqueta já não deixam claro que o cara passou demais do ponto? Um código de conduta iria evitar isso? Assim, o cara pega uma situação extremamente grave e tenta resumir, não é só teu código de conduta, é só isso. Aí vem, né? Tendo ocorrido a conversa, como detalha Malu Gaspar, o caso não é nem de longe corriqueiro. Já tendo sido apontado que a mulher do ministro tinha um contrato multimilionário com o Master e que um dos trabalhos contratados era justamente o de uma atuação junto ao Banco Central, a presença do ministro nessa equação é dinamite pura. E aí? Ainda mais diante da revelação da mesma Malu Gaspar de que nenhuma das instituições recebeu qualquer pedido de reuniões, petições ou quaisquer documentos do escritório em favor de Daniel Vorcaro, tá? Apenas Dom Pedro III, pelo que ela relata, teria feito o trabalho contratado pelo banqueiro. Tá, mas e aí? Isso pode? Acontece o quê? Nada? Só um tapinha nas costas? O caso é ainda mais nebuloso em razão do também ministro Dias Toffoli ter avocado o caso para o Supremo, decretando o sigilo total do inquérito. Foi Toffoli que viajou em um jatinho com o advogado de um diretor do Banco Master, o Augusto de Arruda Botelho. Também nesse caso, o Toffoli, procurado, não se preocupou em comentar a viagem. E na prática, se há algo a ser esclarecido nessas histórias, com o caso sob sigilo, apenas o próprio Supremo decidirá sobre isso longe dos olhos da sociedade. Aí termina seguindo. A cada novo assunto mal explicado, envolvendo ministros da corte, o que se toma parte bancando viagens e patrocínios de eventos, ou os inúmeros casos de relações promíscuas em diversas instâncias do judiciário, ao mesmo tempo que se torna mais evidente a necessidade do código de conduta, com menos apoio, o ministro Fachin pode contar na própria corte. E mais adeptos ganham aqueles que, por interesses ideológicos, querem achincalhar a justiça. Então, assim, o cara pega um cara... Vou terminar. Se os ministros do Supremo querem mesmo praticar a defesa da democracia, precisam começar suspendendo os subsídios argumentativos cada vez mais frequentes que dão àqueles que atacam. Então, assim, as pessoas comuns de direita, os bolsonaristas, estão vendo todos esses abusos e estão cobrando ações reais concretas ou algum tipo de punição, atacam a democracia, achincalham a justiça e fazem isso por questões ideológicas, não porque as coisas são erradas. Mesmo eles assumindo que são argumentos dia após dia, vocês acompanham tudo, sabe? Uma matéria como essa, você vê, é de um vagabundo.